E aí, meus irmãos, paz seja com todos. Hoje, montando as peças do relacionamento, nós vamos falar da peça 3.1. Na peça passada eu falei que a passada era 3.1, mas eu coloquei a classificação embaixo dizendo que era 3.0. A 3.1 a gente vai falar sobre os 4 tipos de discípulo, as características que eles têm e o que a gente parece com eles, o que a gente tem de cada um deles, o que precisamos melhorar para que sejamos aquilo para qual o Senhor Deus nos chamou. Aleluia, Senhor. Obrigado por esse momento, que essa palavra venha achar morada em nosso coração e que venha nos fazer refletir sobre a nossa vida, do que somos e do que o Senhor espera de nós, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Bom, a palavra é da peça 3.1, os 4 tipos de discípulo. E vamos começar com o primeiro discípulo aqui, que ele vai falar, o primeiro grupo, a qual ele vai se designar de quem ele é discípulo. Então, no livro de João, no capítulo 9, versículo do 26 ao 34, diz assim: aqui a relação é os fariseus que tentaram trazer um cego de nascença para poder perguntar a ele como foi que se deu a recuperação da visão deles. E ele vai começar a falar assim. Então lhe perguntaram: o que lhe fez? Como ele lhe abriu os olhos? Isso está em João 9, do 26 ao 34. Versículo 27 diz assim: ele respondeu: eu já lhes disse e vocês não me deram ouvido. Por que queres me ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulo deles? Ou seja, o cego já foi tão interrogado pelos fariseus, né? E ele queria saber por que ele queria tanto saber. Estava a fim de seguir a Cristo também. E ele diz assim: acaso vocês também querem ser um discípulo dele? No versículo 28, então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés. Quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve um homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu falar que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, os fariseus disseram: você é cheio de pecado, você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E expulsaram o cego. Ou seja, alguns religiosos se acham tão superior que ninguém pode falar nada que venha ensinar eles sobre coisa alguma. Eles são o suprassumo da nata. Mateus 5,38 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Então você vai ver aqui o que se resumia àqueles que se achavam superiores demais. E esse era conhecido como os discípulos de Moisés. Mas os discípulos de Moisés também fizeram discípulos. E quem são eles? Então a gente vai ver quem eram esses discípulos que se dizia de Moisés. Mateus 23, do 1 ao 3. Ele tem algumas características e aqui vai dizer como identificar a cada um. Mateus 23, do 1 ao 3 diz assim: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, e começa a falar sobre eles:
Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Muitas vezes que é falado na Bíblia Moisés, Moisés, porque lá em Moisés ele está falando acerca da lei, do Antigo Testamento. Eles se assentam ali, como se fosse o Supremo. Obedeçam-lhe e façam tudo o que lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Já veio aqui já uma descrição deles, que eles querem se sentar na cadeira de Moisés, na lei, ser superior a todos, mas não praticam o que pregam. Mateus 23, ainda no capítulo 23, vamos pular para o versículo 25 ao 27, diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseus cegos, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, como túmulos. Bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Então tem algumas pessoas que eles só se preocupam com o exterior, né? E através desse exterior que ele tenta produzir e não limpar o interior, ele se torna um religioso, só a casca, mas a essência de Deus não está. E esse bonito por fora, muitas vezes atravessam fronteiras. O que é atravessar fronteiras? Ele já pega para se enfeitar com as roupas bonitas dos eventos que vão, eles terminam estourando seus créditos, seu cartão de crédito, indo para SPC e Serasa. E como é que ele faz para atravessar a fronteira? Ele agora vai pedir o cartão dos outros para bancar a parte exterior dele, para se ficar bonito na fita. E você pensa que ele vai pagar o cartão que ele pediu? Ele não pagou o dele. Ele não honrou o nome dele, ele vai honrar o nome dos outros. Mas a palavra de Deus diz assim, em Mateus 5:37, que seu sim seja sim, e o que o seu não seja não. O que passar disso provém do maligno. O que é passar disso provém do maligno? Alguém que não se pode confiar. Alguém que diz sim, mas na realidade é não. Alguém que diz não, mas na realidade é sim. É alguém que você pode emprestar algo e ficar, será se vai devolver? É alguém que você passa o cartão de será se vai pagar a fatura? É alguém que você não confia. E esse não confiar é um sinal de que a pessoa ali tem algo faltando dentro dela. Então, que o seu sim seja sim, o que o seu não seja não. Eu não posso comprar isso agora, não. Não, deixa eu compro, eu pago a você, não se preocupe, não. Aí quer dizer que o sim que ele disse que ia pagar, no final é não. Isso provém do maligno, provém do mal e não de Deus. Vamos para Mateus 7:9, diz assim: E lhes disse, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Então, uma coisa da religiosidade desse povo que não é discípulo de Jesus, independente de onde ele congregue. A igreja do Senhor está em todo canto tem o trigo e em todo canto tem o joio. E as características dele vai separar quem é quem. E quando o Senhor vier, aí é que não vai restar dúvida. Então, ele está sempre colocando, né? Daqui, como diz o texto, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado o mandamento de Deus a fim de obedecer às suas tradições. Tem textos que eles começam a ler, quando é bom para eles enfocam, olha, mas aquele texto que está no meio,
do capítulo que confronta ele, quando você vai falar sobre aquele texto, ele diz, não, porque naquele tempo ele já quer enfraquecer a palavra de Deus, porque aquilo incomoda ele. Essa é uma outra característica daqueles que não são discípulos de Jesus. João 8, do 43 ao 44, diz assim, que eles não entendem coisas simples. Mas por que ele não entende coisas simples? João 8, 43 e 44. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Jesus falava tão simples, mas eles não conseguiam entender. Mas por que eles não conseguiam? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu lhe digo. Vocês pertencem ao pai de vocês. Quem é o pai dele, Jesus? O diabo. E querem realizar o desejo dele. Mas qual é o desejo dele? Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então alguém que vive fazendo essas coisas e nesses erros, manipulando e etc., ele tem um pai. E é por isso que ele não consegue compreender as coisas de Deus, porque ele está no domínio desse pai. Agora vamos para algumas características dos discípulos de João Batista. E você vai ver que os discípulos de João Batista eles se misturam com o discípulo de Cristo. A gente às vezes pensava que era os discípulos de Jesus que estava falando, mas aqui vai ficar claro de um ministério que parecia ser o mesmo, mas não era o mesmo. Lucas capítulo 1, do versículo 13 ao 17, diz assim, mas um anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de grande alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada. Será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muito dentre os povos de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, a fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. A finalidade dele era preparar um povo até a vinda de Cristo. Mas olha o que ele continuou fazendo. João capítulo 1, do 31 ao 37, diz assim, e eu mesmo não o conhecia, ele falando, João Batista falando com relação ao Cristo. Por isso é que eu vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho. Eu o vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito, aquele a quem você viu o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. João veio para
preparar o caminho para Cristo. Cristo veio, ele falou quem era o Cristo, muitos naquele momento o seguiram, mas João Batista, no outro dia, já tinha entregado o caminho ao Senhor, ele voltou para o mesmo canto e fez as mesmas coisas, continuou a batizar. Mas ele já tinha feito isso, e agora era parte de Cristo. Aí no outro dia, estavam 2 discípulos de João ali, aí ele disse, olha ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os 2 discípulos disseram, tchau, João, eu vou atrás de Cristo. Mas João continuou a fazer a mesma obra, mesmo Cristo fazendo a obra para que veio. E vamos mais à frente. Diz assim, João capítulo 3, do 22 ao 35, diz assim, depois disso Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou alguns tempos com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muita água, e o povo vinha para ser batizado. No versículo 24, a gente vai ver, isso se deu antes de João Batista ser preso. No versículo 25, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e os discípulos dos judeus. Agora estava uma discussão. Os discípulos de João e os discípulos dos judeus, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aqueles homens que estavam contigo no outro lado do Jordão, os discípulos de João foi para João perguntar, do qual testemunhastes, estar batizando e todos estão se dirigindo a ele. Os discípulos de João Batista viu os discípulos de Cristo batizando e já ficou meio preocupado, estão batizando mais que a gente. Aí, versículo 27 diz, a isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. A noiva é a igreja. O noivo é Cristo. O amigo presta serviço ao noivo. Ou seja, João Batista não seria a igreja. João Batista era o amigo do noivo que veio preparar a igreja para o noivo. O que o atende e o ouve. Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido. Ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Então João estava dizendo ali que ele estava fazendo aqueles discípulos ali, e que estava o discípulo dele discutindo com o judeu, mas ninguém poderia se comparar à obra que Cristo estava fazendo. E que a obra dele ia diminuindo e a de Cristo tinha que crescer. Era essa a finalidade. João 4, 1 e 2 diz assim, e os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus que batizasse, mas seus discípulos. Os fariseus olhavam os discípulos de João batizando e os discípulos batizando e achavam que eles estavam competindo. Mas eles não estavam competindo. Mateus 9,14. Então os discípulos de João Batista vieram e perguntaram,
Por que nós e os fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Olha que já ficou complicado. Porque agora os discípulos de João Batista estavam muito vinculados aos discípulos dos fariseus. Estavam jejuando. E o discípulo de João Batista foi questionar Jesus porque os discípulos dele não estavam. Já começa uma obra paralela que aparentava ser igual, mas que o discípulo de um vai confrontar Cristo. Isso é loucura e acontece muito. Né? Acontece em muita congregação esse questionar o Senhor. Exemplo daqueles que questionam o Senhor, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Por que isso está acontecendo comigo? Esse é um questionamento. Né? Assim como o discípulo de João diz, por que nós fazemos e o seu não? Outro questionamento, até uma afronta. Eu não aceito isso. Está se colocando até como o Senhor. Uma congregação que pertence a Cristo, ela se submete a Cristo. Ela não confronta e não questiona Cristo. Se questionar e confrontar, tenha certeza, tem alguma coisa errada. João tem dúvida sobre o Cristo. E olha o que acontece. No versículo 1 de Mateus 11. Depois que terminou a instrução com seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Então, João estava fazendo discípulo na cidade e Jesus estava perto. Né? Os fariseus viam a competição. Quem batiza mais, o discípulo de Jesus ou o discípulo de João? O Senhor não queria que ninguém visse essa tal divisão. O Senhor sai com os discípulos dele e vai pregar em outras cidades. Versículo 2 diz assim, João, ao ouvir na prisão, aí João ficou preso, ao ouvir na prisão que o Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntar. Então João na prisão chama alguns discípulos dele e envia para outra cidade para perguntar se o Cristo era o Cristo. Versículo 3. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? João estava numa crise muito complicada, porque aquele que afirmou quem era o Cristo agora estava perguntando se o Cristo era o Cristo, porque estava preso. Jesus respondeu, volte e anuncie a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. A palavra aqui escandalizar vem no sentido de se sentir ofendido. Oh Jesus, não sei por que eu estou passando por isso. O Senhor não está vendo, não? O Senhor não está vendo? Tem gente que se sente ofendido. Estou sofrendo, o Senhor não está vendo? Só que ele esqueceu que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Negue a sua vontade, para que minha obra seja realizada em você. Jesus nos mandou o Espírito Santo, gente, para nos guiar em toda a verdade. Mas os discípulos de homens são guiados por homens. E aí há um grande problema. Porque fica uma obra meio que paralela. O irmão pode cooperar com a obra do Senhor, mas ninguém é discípulo de homem. Não é para ser discípulo de João que nos chamaram, nem dos fariseus, nem de Moisés. É para ser discípulo de Cristo Jesus. E cuidado para muitos não tomarem o lugar de Cristo Jesus em sua vida. Alguns irmãos, ao ponto, se sentem tão dono, tão Deus sobre o outro, mas com um arzinho de bonzinho, que ele diz assim, eu não quero que você fale com tal pessoa. Enquanto Salmo 133
versículo 1 diz assim: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Essa é a vontade de Deus, mas tem irmãos que dizem: olha, se você for em tal canto, quando voltar está disciplinado. Já outros não querem que você fale com tal pessoa, ou com... Não, ali você não fale. E ele sai direcionando. Na realidade, eles podem dizer: não, meu irmão, é porque eu estou cuidando de você. Quando a seita é mais forte, mais poder sobre o homem ele tem. A palavra seita não quer dizer heresia. A palavra seita significa segmento religioso com doutrina. Então a gente vai depois se aprofundar mais sobre isso aqui no que fala a palavra seita, que as pessoas entendem errado. As pessoas têm preconceito. Algo demoníaco a seita. E na realidade a seita era um grupo de pessoas com ensinamento. Agora tinha ensinamento que era cristão e tinha ensinamento que era anticristão. Aí vem da seita, que é uma coisa correta, e tem da seita que era heresia. Aí o problema não é o nome seita, e sim a heresia. Então, quando a seita é mais rigorosa, mais forte, o domínio de um homem sobre outro é muito mais forte. Mas lembre-se, o Senhor nos chamou para a liberdade. É feito um namorado. Às vezes tentar trazer aqui esse domínio. O namorado vai, a menina acaba o namoro, e ele quer reatar o namoro, porque ele é cheio de amor, e ele quer casar com ela, e vai para o encontro para reatar o namoro com a faca na cintura. Que amor é esse? Que amor é esse de tentar reconciliar com a pessoa que é o seu tudo e vai com a faca na cintura? Eu não vou nem relatar o que acontece aí, porque é só ligar a televisão. Dele disse: você não é minha, você não é mais de ninguém. Isso não é amor. Isso não é cuidado. Isso é domínio. Mas a gente se confunde muito. E eu já me confundi muito. Não, eu estou só cuidando. Você está sendo só cuidado. Mas alguém que ama, ele segue amando. Alguém que ama, ele segue amando. Mas alguém que tem o domínio, se ele escuta o não de você, para você ir, pode ir embora, você é mesmo que nada. Aí você vai entender o que era amor e o que era domínio. Vamos mais à frente. Mas mesmo João, com o sentimento aqui preso, atrapalhado se Cristo era o Cristo ou não, Jesus não permite que os discípulos venham falar mal de João. Porque João não era qualquer um. João foi mencionado nas Escrituras antes de vir pisar no mundo. Vamos mais à frente. Mateus 11:11 diz assim: digo-lhe a verdade, entre os nascidos da mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, ele é o menor no reino dos céus. Então, para o discípulo não começar com maledicência: como pode, Senhor? João Batista enviou o discípulo dele para lhe questionar. O Senhor disse: olha, aqui é comigo e João. Ele é meu primo, o nível aqui é outro, mas ele foi mencionado antes do nascimento. Não vamos aqui atrapalhar as coisas, não. Marcos 6, do 28 ao 29. Os discípulos de João Batista ficaram com ele até a morte. Marcos 6, do 28 ao 29. Diz assim: e trouxeram sua cabeça num prato, a cabeça de João Batista, e entregou a jovem, e esta deu à sua mãe. Depois a gente vai falar, não nessa mensagem, mas por que João perdeu a cabeça e foi entregue numa bandeja. Versículo 29. Tendo ouvido isso, os discípulos de João Batista vieram e levaram o seu corpo e colocaram num túmulo. Os discípulos de João Batista ficaram sem mestre. João Batista tinha morrido. E começaram a ensinar o que tinha aprendido de João Batista. Vocês vão ver aqui.
em Atos 18, 24 ao 26. Aqui fala de um homem de Deus que precisava conhecer mais sobre isso. E diz assim, Atos 18, 24 a 26. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou em Éfeso. Ele era da cidade de Alexandria e chegou na cidade de Éfeso. Era um homem culto, tinha grande conhecimento nas Escrituras, foram instruídos no caminho do Senhor, com grande fervor, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Então, ele tinha grande conhecimento, mas se resumia até João. Aparentemente, um discípulo de João. Versículo 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Ele estava ensinando dentro de uma sinagoga sobre Cristo, quando Priscila e Aquila o ouvia. Olha, tinha 2 discípulos aqui infiltrados dentro de uma sinagoga. O que é que eles queriam lá? Pescar no aquário? E diz assim, convidando para ir à sua casa, lhe explicaram com maior exatidão o caminho de Deus. Bom, João ensinou, esse discípulo estava falando sobre as coisas do Senhor dentro de uma sinagoga. E dentro da sinagoga tinha 2 discípulos de Cristo. E que quando terminou a mensagem, os discípulos de Cristo chamaram esse discípulo de João, levaram para casa deles e explicaram com maior exatidão o caminho de Deus. Aqui a gente vai falar agora sobre a inocência de um batismo sem Espírito, sem o Espírito Santo. Atos 19, do 1 ao 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Paulo foi enviado para uma cidade e chegou lá e encontraram alguns discípulos, falando sobre as coisas do Senhor. Aí depois, e lhe perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? O Espírito Santo é para ser recebido quando creram, ou seja, arrepender, seja batizado e receba o dom do Espírito Santo. É tudo naquele momento. Eles responderam não. Nem sequer ouvimos que existia o Espírito Santo. Então, em que batismo receberam? Perguntou Paulo, né? Aí eles disseram, o batismo de João. Respondeu eles. Paulo disse, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome de Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e profetizar. Eram todos uns 12 homens. Então Paulo chegou na cidade e viu alguns discípulos. Eles estavam falando sobre as coisas do Senhor e Paulo começou a estar com ele, mas talvez surgiu algumas dúvidas. Aí Paulo viu que faltava alguma coisa e perguntou, e aí, como é que foi o seu batismo? Como é que foi isso e aquilo? Receberam o Espírito Santo quando foram batizados? E disse, não, nós não sabemos o que é isso. Aí Paulo viu, e que batismo foi que vocês receberam? Aí eles começaram a falar que era o de João. Aí Paulo disse, então faltam algumas coisinhas para vocês. Explicou melhor, os batizaram em nome de Jesus, impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Agora a gente vai entrar aqui no quarto tipo de discípulo,
os discípulos de Jesus. Vamos ver as características deles. Lucas 5, do 4 a 11, diz assim: Tendo acabado de falar, disse a Simão. Simão era Pedro, pescador. Vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforcemos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Então, Pedro estava ali, conversando com Jesus na tranquilidade, chamando de mestre. A palavra mestre é aquele que ensina. No versículo 6 diz assim: Quando o fizeram, pegaram tão quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Ele já viu que não era normal. Disse: Não, peraí. Eu sou pescador, filho de pescador, neto de pescador. Eu conheço o mar. Aí vem o tal do carpinteiro, filho do carpinteiro, José, esse tal de Jesus, e me ensina a pescar. E essa quantidade de peixe, não, esse cara não é normal, não. Versículo 7. Então fizeram os sinais que os seus companheiros de outro barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos. Ou seja, não tinha peixe. Jesus mandou jogar. Quando ele viu que a rede estava se partindo e quase afundando, disse: Gente, venha mais gente aqui, hein? É peixe demais. Ao ponto de quase começar a afundar. Quando Simão, Pedro, viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: Afaste-se de mim, Senhor. Já me chamou de mestre, chamou de Senhor. E Jesus não era dono de posse, não era dono de terreno para ser chamado de Senhor. O Senhor com S maiúsculo, se você for no dicionário, tem esse significado de Deus. Afaste-se de mim, Deus, porque eu sou um homem pecador. O interessante é que ele estava conversando com Cristo antes, chamando de mestre, tranquilo. Mas aquilo ali, aquela pescaria, fez ele ver quem ele era e quem Cristo era. Afaste-se de mim, Senhor, eu sou um pecador. Versículo 9. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Eles não eram pescadorzinho com varinha, não. Eles eram sócios, ele era comerciante. Era ele que supria aquela população de peixe. Então, Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. E então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Uma da característica dos discípulos de Jesus: amar o Senhor além de qualquer coisa. João 13, versículo 34 e 35 diz assim: Um novo mandamento lhes dou. Tem algumas pessoas que acham que Jesus está fazendo um pedido. Novo pedido vos faço. Jesus não está fazendo pedido, não. O Senhor é Senhor. Ele está dando uma ordem. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Que também amem uns aos outros. Com isso, todos saberão que sois meus discípulos, se você amar uns aos outros. Ele deu aqui um exemplo como ele nos amou. Mas não era assim também na lei, não? No Velho Testamento? Não. Vamos mais à frente. Mateus 22, do 35 ao 39, fala de como era o amor na velha aliança e como é o amor na nova aliança. Diz assim: um deles quem? Dos fariseus, peritos da lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Lembre-se disso, mandamento da lei. Ou seja, do Velho Testamento, da velha aliança. Respondeu Jesus:
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o maior mandamento e o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Então a lei dizia: ame o próximo como a si mesmo. Mas o tempo da graça em Cristo Jesus é para amar o próximo como ele nos amou. Isso é a mesma coisa? Não. Porque eu amando o próximo como a mim mesmo, o meu amor é fraco, é débil, muitas vezes se ressente com o mal. O meu amor não é perfeito. Mas se eu for amar como Cristo nos amou, esse amor é perfeito e é muito além. É muito além do que você amar o próximo como a ti mesmo. Agora você tem que amar o próximo como Cristo nos amou. Aí é um amor perfeito. E ele diz: esse mandamento vos dou. Não é um pedido vos faço, um mandamento vos dou. Em Lucas 14, o versículo 26 e o 33, ele fala um pouco desse amor. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Bom, aqui ficou complicado. Está dizendo que o nosso amor por Cristo, por Deus, tem que ser acima do pai, da mãe, do filho, da filha, dos irmãos, da mulher, da sua própria vida. Se não tiver esse amor, nós não podemos ser discípulos de Cristo. Por quê? Posso lhe dar um exemplo. Se você ama a sua mulher mais do que a Cristo, quando a sua mulher pedir para negar a Cristo, você prefere ela do que a Cristo. Se você ama a si mesmo mais do que a Cristo, quando a palavra de Deus confrontar o seu eu, a sua vontade, você não vai dizer, mas a sua atitude é assim: Jesus, volta para a tua cruz, que na minha vida quem manda sou eu e eu só quero ser feliz. Ou seja, se você não amar ele acima da sua própria vida, tenha certeza que lá na frente você vai o abandoná-lo e negá-lo. Versículo 33. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Esse renunciar a tudo que possui é não se curvar às coisas que você tem. Não colocar esse como seu amor maior, como seu foco, muito mais do que a comunhão com Deus. Mas eu não tenho esse amor. Se você nascer de novo, se você foi colocado em Cristo, tem esse amor sim. Romanos 5, do 3 ao 5 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Olha uma outra característica do discípulo de Cristo. Nos gloriamos na tribulação. Você esperneia na tribulação? Você não aceita a tribulação? Tem alguma coisa errada. Mas os discípulos do Senhor se gloriam na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Vamos mais para outra característica. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Então, se você diz que ama Cristo, mas na hora de cumprir o mandamento, você pula o texto, não quer ver que isso aqui não é daquele tempo, que aquilo ali não foi o Senhor, que aquilo ali já está ultrapassado. João 14, 21, vou repetir.
Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Mas como é esse amor, Senhor? Para que eu possa viver. 1 Coríntios 13, do 1 ao 8, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Tem alguns irmãos que é doidinho para falar em línguas, apesar de cada um ser dado um dom diferente, né? Mas ele já quer falar em língua para que o pessoal note que ele tem o Espírito Santo. Ele já quer ser visto. Já está com o coração atrapalhado. O que seria melhor? O dom de línguas ou o dom de cura? Ou o dom de revelação? Discernimento de espírito? Mas só que essas coisas não foca muito não. O dom de línguas, todo mundo vê e você fica exaltado porque está cheio e transbordando. Será? Mais à frente a gente vai falar sobre dons. Versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possua e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. E o que é o amor? Quais as características, Pai, desse amor? Versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não, eu não entendi não, vou repetir. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8. O amor nunca perece, o amor nunca morre, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Então, devemos buscar o elo perfeito, que é o amor. E isso é demonstrado em ato. Estamos perto de concluir a palavra, mas tem coisas aqui importantes que precisam ser faladas. Atos 21, do 10 ao 14. Olha a atitude de um discípulo perante uma luta que está por vir. Atos 21, do 10 ao 14. Depois de passar ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao seu encontro, tomou o cinto de Paulo, tirou o cinto da calça de Paulo e amarrou suas próprias mãos e pés e disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentis. Quando ouviram isso, nós e o povo dali rogamos Paulo que não fosse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: olha só, vem um profeta, pega um cinto, amarra a mão e os pés e diz assim é que o pessoal vai receber o dono desse cinto. Está falando de Paulo. E o povo já começa a rogar: não, Paulo, não vá não, fique aqui entre nós, não vá para Jerusalém não. Versículo 13 diz assim: então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado em Jerusalém pelo nome do nosso Senhor Jesus. Como podemos dissuadi-lo
significa alguém que quer mudar a situação, de si mesmo ou de outro. Ele não quer que aquilo se cumpra. É convencer alguém para não fazer aquilo. Aí ele disse, como é que eu posso dissuadi-lo e dizermos, seja feita a vontade de Deus? Como eu posso, se o Espírito Santo está dizendo que eu tenho que ir, mas me alertou que lá eu serei amarrado e entregue aos gentis, agora eu vou dizer, não, eu não vou. E pare vocês com esse chorinho. Eu estou pronto, não só a ser amarrado, mas estou pronto a morrer pelo nome de Cristo Jesus. Essa é uma outra característica de alguém que pertence a Cristo Jesus. Está pronto para morrer e a pregar em qualquer canto. Jesus aqui ele vai dar um conselho aos discípulos. Diz assim, Mateus 6, do 1 ao 5. Depois a gente pula para o versículo 16. Vamos. Versículo 1 diz assim, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por elas. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando vocês der esmola, não anuncie isso com trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos homens. Rapaz, ali é um homem de Deus, eu vi ele dando. Eu lhe garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando vocês der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que vocês prestem a sua ajuda em segredo. E o Pai que vê em segredo o que foi feito, o recompensará. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas. Oxe, não pode orar em pé não, nas sinagogas, não. Mas a intenção dele aqui é orar em pé para ser visto. E nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhe asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência de triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhe digo, verdadeiramente, que eles já receberam a sua plena recompensa. Aqui a gente vê que a religiosidade nos faz tomar a frente e a gente achar, rapaz, aquilo ali é um homem aplicado na obra. Mas a intenção dele é de ser visto e reconhecido pelos outros. Se ele tivesse sozinho, talvez não saísse nenhuma moedinha do bolso dele para o mendigo. Ele não daria esmola. Dentro do coração dele dizia assim, vá trabalhar. É assim que são os religiosos. Então, o espírito que move essa religiosidade que tinha nos fariseus não é bem diferente dos dias atuais, não. Parece que esse tipo de espírito ele vem também por joio. Tem o trigo, que pertence ao Senhor, os adoradores em espírito e em verdade, mas tem o joio. E esse joio gosta de aparecer, viu? Então, às vezes, o cara chega lá, tá o irmão triste. Diz que foi, irmão. Não me deram a oportunidade de falar de Jesus, das grandezas do Senhor. E foi, irmão. Não deram a oportunidade, não. Aí chega a irmã triste. Diz que foi, irmã. Não me deram a oportunidade de louvar ao Senhor. Quando ele fala louvar, eles estão falando em cantar. É interessante como o coração das pessoas são atrapalhados. Porque na rua tem inúmeras pessoas que querem ouvir do Senhor. Mas ele não quer sair de casa para pregar do Senhor. E diz que não teve a oportunidade de pregar as grandezas do Senhor.
A irmãzinha tem todo o tempo, no quarto, na sala, na cozinha, em todo canto da casa, para louvar ao Senhor. Mas ela só quer a oportunidade de louvar o Senhor na frente da congregação. É um coração atrapalhado e quando não deixa, ela fica triste. A intenção dela ali é autoimagem, é se promover e que as pessoas vejam a voz dela perante o Senhor. É um coração atrapalhado. Fazem tudo para ser visto. Isso aqui já vem de séculos. De séculos. Mateus 5:20 diz assim: pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior, não é pouco superior, nem superior, é muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. De modo nenhum. Então, cuidado com essa autoimagem, soberba e orgulho que fica no coração, que quer ser destaque, que quer louvar para o Senhor na frente da congregação, mas saiu dali já não louva mais, nem na casa, nem em canto nenhum, para que isso não tome o seu coração. O Senhor diz, examine-se o homem a si mesmo. Aleluia, que o Senhor venha colocar essa palavra em nossos corações. Irmãos, eu quero lembrar a vocês que fiquem à vontade para colocar nos comentários textos que você não tinha percebido e que foi muito importante, que falou ao seu coração. Eu sei que alguns não gostam de escrever, mas aquilo também que o texto falou, que clareou e que lhe trouxe até uma revelação a mais até do que eu falei, você também pode me abençoar, porque a edificação é mútua. Habite ricamente a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Então você também pode abençoar tanto a mim quanto a outro. Então coloca nos comentários e não esquece de compartilhar essa palavra. Aqueles que infelizmente não puderam, que talvez não acompanhem o canal, mas que você queria que algum irmão de alguma localidade também ouvisse, não esquece de passar para eles, não. Não esquece também de você que está acompanhando o canal, se inscrever, dar uma força ao canal, isso é importante, que torna mais visível para outros. Não esquece de ativar o sino para toda vez que chegar a mensagem, você receber a notificação que já tem nova mensagem. Bom, montando as peças do relacionamento, a gente vai para a peça agora de 3.2. E o que falará da peça 3.2? A gente vai falar, já que a gente viu 4 tipos de discípulo, e que existia muitos religiosos na época, e Cristo veio buscar os adoradores em espírito e em verdade, era esse os que o Pai procura. A gente vai ver, a nova peça será a peça 3.2, como Cristo foi recebido pelos religiosos. Aí você vai ver o quanto de amor tem naqueles que se aprofunda na Escritura, mas não se aprofunda na relação com o Espírito Santo e não abre o seu coração para ser derramado o amor do Senhor. Então, até a próxima mensagem. Que Deus continue nos abençoando. Paz seja com todos.